Bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês. Tomar uma água aqui que o som está parecendo que minha voz está muito ruim. Minha voz está muito ruim. Bom, começando o dia hoje falando sobre criatividade brasileira e a importância da nossa criatividade como matéria-prima para as startups no Brasil. Meu nome é Lucas Foster, eu sou fundador da Project Hub. A Project Hub é uma rede, hoje uma rede global, com parcerias em Portugal, Dinamarca e futuramente na Austrália, para conectar empreendedores criativos com investidores de impacto comprometidos com a experiência de vida das pessoas. Vou falar um pouco mais sobre experiência de vida, o que significa trabalhar para qualificar essa experiência, e vou trazer um pouco do panorama de investimento e de empreendedorismo criativo no Brasil. Hoje, a Project Hub é uma rede formada por 1.600 empreendedores criativos, com cerca de 2.100 projetos cadastrados e quase 50 mil seguidores em todas as nossas redes sociais. Entre os projetos desenvolvidos por nós tem o Prêmio Brasil Criativo, a Creator Business Cup, e agora a gente está trazendo o World Summit Youth Award, que é uma iniciativa para premiar jovens que usam a tecnologia para resolver os objetivos do milênio da ONU, que foi lançado em 2000 e vai até 2015. Então eu gosto de começar as minhas apresentações falando sobre o contexto em que vocês estão crescendo, o contexto em que vocês estão se desenvolvendo profissionalmente. O fato é que a gente vive uma situação grave. A situação grave é evidente, eu até já vou levar todos esses copos de água para minha casa, porque de fato a crise ambiental é uma das 5 grandes crises que a gente vive nesse início de século XXI. Então, esse panorama, ele molda o nosso comportamento e molda a nossa maneira de enxergar o mundo. Quais são essas grandes crises? A primeira grande crise, ela foi deflagrada em 2008, com a crise econômica, o modelo do mercado imobiliário americano explodiu a bolha, transformou Wall Street num pesadelo e migrou o desejo das pessoas de trabalharem no mercado financeiro para trabalharem no mercado de tecnologia. Então há um deslocamento evidente de 2008 para cá do desejo das pessoas de trabalharem em Wall Street, trabalharem em Nova York, para um deslocamento para quererem trabalhar no Google, quererem trabalhar com tecnologia no Vale do Silício. Esse é um movimento que aconteceu nos últimos 5 anos. Além disso, a gente tem os problemas que o Al Gore, que ganhou o Prêmio Nobel, mostrou relacionados às crises ambientais e que cada vez ficam mais acentuadas e cada vez mais dramáticas. A terceira grande crise é a crise urbana. Pela primeira vez na história da humanidade, e hoje já somos quase 7 bilhões, mais da metade da população mundial vive em cidades. Não à toa, aplicativos que resolvem problemas de mobilidade, que resolvem problemas urbanos, são cada vez mais a menina dos olhos dos investidores. A quarta grande crise tem a ver com a revolução digital. E a revolução digital, que para nós parece uma coisa natural, porque somos nativos, na verdade trouxe uma geração de analfabetos que não sabem lidar com a tecnologia. E pior, não é só não saber ligar o computador ou não saber abrir um software. O problema é não ter a mentalidade do potencial que a sociedade em rede pode promover de desenvolvimento e de impacto econômico. E essas 4 grandes crises que aconteceram todas ao mesmo tempo nesse início do século XXI e que se acentuaram de 2008 para cá, trouxe uma quinta grande crise. E essa grande crise é a crise institucional.
ninguém nos representa. Nós não confiamos nos governos, nós não confiamos nas empresas, nós não confiamos nas marcas e nós não confiamos até mesmo no que os nossos pais dizem. Porque o que eles dizem que é certo e errado, às vezes é certo na década de 70, 80. Agora mudou completamente, ele nem sabe o que a gente está fazendo e fica tentando colocar as mesmas regras. Então, até a instituição família, ela está em crise. E a gente vive isso nas escolas, a gente vive isso em todos os ambientes institucionais em que a gente convive. E eu pus a polícia aqui porque, de fato, a única solução é dar cacetada. Então, a força dessas crises gera uma sensação de que ninguém nos representa e as manifestações do ano de 2013 foram muito fortes nesse sentido, mas ninguém sabia exatamente o que estava buscando. O fato é, o que está ali não serve mais. Baseado nisso, a gente começa a viver um contexto de enormes transformações. Essas transformações fazem emergir uma série de conceitos e de pilares que vão definir a nossa maneira de pensar modelos de negócio e que vão ajudar a gente a estruturar nossa maneira de agir no mundo. Primeiro, nós não temos mais certeza de nada. A gente não sabe para onde vai o capital. De repente você vê uma startup recebendo um aporte de 200 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, você não sabe por quê. Nem o modelo de negócios às vezes está claro. Então essa incerteza, ela também traz oportunidades. O segundo é que existe um acúmulo de capital parado, porque aquilo que parecia garantia de retorno de investimento já não é um modelo que interessa tanto aos investidores. Então, há necessidade desse capital trabalhar para resolver os problemas do século XXI e não acelerar o caos provocado pelo desenvolvimento econômico do século XX. Isso é muito importante que vocês entendam. Vocês fazem parte da geração que vai construir as empresas do século XXI. E a mentalidade de vocês precisa estar alinhada com o contexto que a gente vive. O terceiro pilar é o pilar da sustentabilidade. Você tem empresas como a Braskem, do grupo Odebrecht, que desenvolvem um plástico a partir da cana-de-açúcar. Você tem grupos enormes que querem resolver o problema do uso do petróleo como matéria-prima. Você tem uma série de soluções que precisam ser pensadas, não só para a questão da criação e da produção, mas também para o consumo e a distribuição desses bens. Então, cada vez mais o digital ajuda a solucionar o problema da sustentabilidade. E a economia colaborativa também é um elemento que começa a ganhar força. Então você tem ferramentas de troca de tempo, você tem ferramentas de bike sharing, de car sharing, e a economia colaborativa começa a ganhar uma força, mostrando relevância como modelo de negócio, né? Quem aqui tem ou já comprou uma conta do Enjoei? Quem tem conta no Enjoei já pôs um produto para vender? Já comprou ou já vendeu? Vendeu? Quantos itens você já vendeu? Quantos itens? Um só? Gente, vale a pena abrir conta ou no Enjoei ou em outros serviços para o que vocês têm, que vocês não usam, coloquem à venda. Isso funciona, a economia gira em torno disso e vocês faturam algum para depois investir em outro modelo de negócio. A tecnologia, então, passa a entrar na vida das pessoas de uma maneira como nunca aconteceu. Com a internet das coisas, com o desenvolvimento de robôs, tudo isso vai acelerar numa velocidade que, se vocês não estiverem preparados, alguém vai vender um robô ou vai vender a internet das coisas para vocês. A única escolha que vocês têm que fazer é: vocês querem criar uma empresa que vai vender isso ou vocês querem comprar de empresas de fora que vão vender isso?
Ao mesmo tempo, o Brasil vive um dos maiores problemas de gargalo de desenvolvimento, tanto econômico, social, que é a questão da competitividade. E aí isso faz com que lideranças tenham que repensar, se desapegar de modelos tradicionais, de hierarquias muito rígidas, muito conservadoras, para propor inovação. Então, inovação é uma palavra que vocês devem escutar e ler todos os dias, mas que só entrou na agenda porque o cenário é de crise generalizada. Isso faz com que a gente tenha que ser cada vez mais ágil. Então, hoje, a ideia que vocês estão pensando não tem que ser implementada daqui 5 anos. A ideia que vocês estão pensando agora, ela tem que virar um modelo de negócio, pelo menos um business canvas, ainda nesse trimestre. Tem que ser apresentado um pitch ainda em março. Vocês têm que conseguir espaço em aceleradoras, conseguir fazer networking, entrar no LinkedIn, entrar no Facebook, ter atitude, porque a necessidade agora é de acelerar a resolução dos problemas. E a juventude, de fato, está no comando. Por que a juventude está no comando e principalmente no Brasil? Porque a juventude que nasceu na década de 80, ela nasceu com uma mentalidade completamente diferente dos nossos pais. Ela já nasceu democratizada por conta das diretas, ela nasceu com estabilidade econômica por conta do Plano Real e ela nasceu nativa no digital. Essa mudança política, econômica e cultural faz com que a maneira de pensar de vocês seja completamente diferente da maneira de pensar dos seus pais. Então, quando vocês compartilharam uma ideia com os seus pais ou com pessoas de outras gerações, e eles falarem, para disso, para de pensar nisso, vai trabalhar, vai procurar um emprego. Você fala, beleza, não vou ouvir, guarda aquela informação e continua acreditando no que você vê. Compartilhe com pessoas da mesma geração que vocês, porque a maneira de vocês pensarem é completamente diferente da maneira de gerações que hoje têm 50, 60 anos. Então, não validem o modelo de negócio, as ideias inovadoras de vocês com pessoas que não são nativas no digital, que não viveram desde o início a estabilidade econômica e a democracia. Bom, no Brasil, a gente percebe claramente essa mudança contextual quando a Fundação Telefônica faz uma pesquisa com a geração Y em mais de 23 países, e isso mostra que no Brasil 71% dos jovens querem abrir o seu próprio negócio. Quem está aqui já tem um CNPJ? Quem daqui quer abrir um CNPJ? Quem daqui tem uma ideia que vai revolucionar o mercado? Eu quero falar com vocês, hein? Bom, isso é muito importante, porque essa mudança de mentalidade, 71% dos jovens querendo empreender, mostra que as escolas e as universidades estão ultrapassadas. Então, é totalmente natural vocês não quererem terminar a faculdade. Quem quer empreender acha que tem que pegar o diploma, às vezes não faz o menor sentido. Cálculo 2, não sei o que lá, não faz o menor sentido. Só que, ao mesmo tempo, se der merda na sua startup, aí você tem um diploma para bater na porta de alguém. Então, continua, vai tocando, vai tocando. Bom, para dar conta dessa demanda, o governo e organizações começam a financiar iniciativas para que os jovens construam de fato suas empresas. Existe o Startup Brasil, que tem uma série de problemas do modelo de funcionamento. Ele é super rígido, porque foi uma gambiarra bem criativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas que ajuda a dar algum terreno, alguma base para iniciar e o Brasil acreditar no seu ecossistema de startups.
E, ao mesmo tempo, iniciativas independentes começam a conquistar lugar de relevância no Brasil e no mundo. Então, você tem, por exemplo, a Lohane Scarpione, que foi vencedora do Creative Business Cup 2013, que foi eleita pelo MIT como uma das 10 jovens um dos 10 jovens brasileiros mais inovadores no ano passado. É muito importante que vocês procurem referências de jovens brasileiros que estão dando certo e compartilhem com eles as suas ideias, converse com eles, porque eles podem ajudar. O outro exemplo é o Márcio Siqueira, que foi vencedor na categoria Design do Prêmio Brasil Criativo, que bateu o recorde de captação de recursos no Catarse. Quem conhece o Catarse? Gente, eu me sinto tão bem quando eu venho aqui, porque eu não me sinto no marginal, eu me sinto incluído. Quem conhece o Kickstarter? Quem já doou, já comprou alguma coisa via Kickstarter ou Catarse? Quem já arrecadou via as plataformas de crowdfunding? Poucos, hein? Poucos projetos. Quanto você captou? Quanto? Ah, foi fora. Ah, que legal. Depois você mostra aí o projeto. Bom, o cara captou 600 mil reais. Ele está com uma bucha gigantesca na mão agora, porque a ideia dele era fazer 50 kits. Eu não sei se vocês sabem o Mola. O Mola é um modelinho de simulação de estruturas, que antes era estudado só no lápis, e agora você junta a bolinha. O cara foi para a Dinamarca, conversou com os caras da Lego, e os caras da Lego provavelmente vão investir no cara. Então, assim, o cara veio lá do Pará, desceu, fez, montou, fez um videozinho, conseguiu 600 mil, tá com uma bucha, porque agora ele vai ter que montar uma fábrica de mola e vai ter que entregar. Segundo a última reunião que ele teve com o pessoal da Lego já veio pro Brasil, já falou com ele, vão investir sim. É mesmo? Então, a Lego, eu não sei, eu não gosto disso, eu acho que o cara tinha que querer comprar a Lego, entendeu? Mas beleza. Bom, e por que a gente precisa se apegar a bons exemplos? Porque o contexto mundial não é favorável a nós, infelizmente. A gente tem alguns ativos e a criatividade é o principal deles, mas a gente tem outros problemas que vêm muito antes da gente nascer, que mostram que o nosso grande desafio está ligado à competitividade e inovação. Então, se você pegar o Global Innovation Index, que mostra os 143 países e o ranking de competitividade, o Brasil está em 61º. 61º é ruim, cara, não é bom. Porque nós somos a 6ª ou 7ª maior economia do mundo. Ser o 61º no ranking de inovação mostra que o que vende aqui é commodity, aço, soja e o agrobusiness. Só que 87% da população brasileira vive nas cidades. Quem aqui tem uma fazenda? Levanta a mão. Você tem uma fazenda? Quem tem uma mineradora? Quem aqui trabalha com exportação de commodity? Quem trabalha com criatividade e inovação? Então estamos bem comprometidos. Vamos lá. O primeiro colocado é a Suíça. Quem vocês acham que é o segundo colocado? Japão não, o Japão tá caindo. Tá todo mundo terceira idade lá. Reino Unido é o segundo. Terceiro, Suécia. Quarto lugar, Finlândia. Quinto lugar agora, Holanda. Em sexto lugar,
como o principal recurso para venda e exportação de bens, produtos e serviços. Até porque o que tem além de gente na Suíça? Dinheiro. Vamos lá então. O Reino Unido, beleza. Suécia são 8 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Finlândia tem 3, a Holanda tem umas coisas que ajudam no processo criativo, e os Estados Unidos tem toda a força do mercado de capital. Então, o Brasil, ele precisa resolver uma série de problemas. Esses problemas são os nossos gargalos de competitividade e inovação. E por que eu estou trazendo essa tabela aqui para vocês? Estou trazendo essa tabela para vocês porque aqui existem oportunidades para vocês desenvolverem startups e modelos de negócio. Quais são os maiores gargalos da economia brasileira? Educação, eficiência do Estado, ambiente macroeconômico, segurança jurídica e burocracia, desenvolvimento de mercados, o financiamento, acesso a capital é super difícil no Brasil, os juros são altos, falta transparência, as relações de trabalho são complexas, porque às vezes você nem começou uma startup, o cara que falou que ia ser teu parceiro já quer ser carteira assinada, você não tem nem recurso para pagar o cara, ele já quer o 13º. A infraestrutura, ela é difícil, então, por que aqui faz tanto sucesso? Porque aqui tem uma puta banda larga. Quem gosta da banda larga daqui? Quem acha que podia ser melhor? O desejo sem fim, né? A tributação é alta. Quem sabe o que é simples e quem sabe o que é lucro presumido? Pouquíssimas pessoas têm clareza sobre o sistema tributário. Aí põe lá a taxa de lucro, na hora que vai ver, pagou tudo em DARF e INSS. Complicado. E onde o único item que a gente tem um pouco de diferencial é no item de inovação e produtividade. Ah, chegou aqui. Obrigado. Então, aqui existe um mar de oportunidades. E se vocês pegarem o desafio do Social Good que o Google fez, que premiou com R$1 milhão 4 iniciativas, você vai ver que são iniciativas que estão dentro desses ambientes, né? Se vocês forem olhar o Geek, por exemplo, quem conhece o Geek? O Geek, ele tenta resolver um problema de educação e venceu o prêmio Folha de Empreendedorismo Social. Então, foco nesses pilares. Aqui existem mais oportunidades do que vocês imaginam, porque nesses pilares vocês ajudam a resolver gargalos da economia brasileira. Se você ajuda uma empresa no setor automobilístico ou no setor de energia a resolver um problema de financiamento ou de infraestrutura, vocês recebem aporte do cara. Ou vocês acham que existe o Aira, que é a aceleradora da Fundação Telefônica, à toa? Os caras querem que vocês resolvam problemas para acelerar o desenvolvimento econômico de todo o ecossistema. Então, quando a Campus Party diz que a gente aqui une talento e que a gente cria o futuro, a gente precisa se espelhar em exemplos como o Colab. Quem conhece o Colab? O que é o Colab? Tem microfone para a plateia? Bom, o Colab, ele acabou de ganhar o World Summit Award de Mobile Content em Abu Dhabi. É um aplicativo em que você compartilha problemas da cidade e a cidade usa isso como dados de planejamento urbano. Eles fecharam com Curitiba, começaram no Recife e agora estão expandindo a rede Colab para cidades fora do Brasil.
Isso faz com que a gente tenha uma startup que focou nesses pilares de maneira criativa e está sendo reconhecida no mundo inteiro. Esse World Summit Award é um dos prêmios mais importantes na área de mobile content. Então, é interessante a gente se apegar a esses exemplos para crescer e ter coragem para continuar. O Rodrigo Teles, que era presidente da Endeavor, agora está na Fundação Estudar, e o Juliano Seabra, falam principalmente que empreender é olhar mais para a solução do que para os problemas. Quem está cansado de ver gente reclamando? Quem já parou para começar a resolver os problemas? Então eu quero falar com vocês depois, hein? Estou falando sério, gente. O que falta é a conexão de vocês com investidores. Quem já teve uma conversa com investidores? Você e o crowdfunding, que não deixa de ser uma conversa com investidores, né? Bom, então empreender, e 71%, e vocês são quase 100% querendo empreender, precisam olhar para os problemas e pensar nas soluções, de maneira criativa. E aí eu trouxe 2 exemplos sobre o maior problema de todos. Aliás, quem quiser, eu estou vendendo esse copinho de água. Aqui eles estão dando água bastante para vocês ou não? Já faltou água ou não? Faltou? Quem não tomou banho hoje? Não tomou banho, cara? Pô, você não está com uma cara boa, você não está feliz. Bom, deixa eu dar passa para ele um copinho de água para ele, por gentileza. Bom, só dá uma lavadinha. Bom, quem conhece o Workwater? Quem viu esse projeto já? Cara, esse é o projeto mais incrível que eu vi, porque além de esteticamente foda, ele resolve o problema de água. Ele capta 100 litros de água do ar. Obviamente que o ar tem que estar úmido, mas a em São Paulo, né? E aí tem que arrumar outra solução. E aí veio esse cara aqui. Quem viu isso aqui? Privada que a gente aperta todo dia é a mesma desde 1783. Só que em 1783 não tínhamos 7 bilhões de pessoas na Terra e nem tínhamos todo mundo vivendo em cidades. Quase ninguém tinha privada. Então, o problema de consumo de água, quando a gente aperta a privada, é um problema grave para o futuro da humanidade. O Bill Gates decidiu criar o desafio e criou essa máquina, investiu nessa máquina que foi criada por esse cara aqui, que gera 80 mil litros de água por dia e ainda gera energia. A cara dele está aqui, tipo, ele está com a boquinha meio fechada. Mas na hora do desespero e com um pouco mais de tecnologia, eu acho que a gente até vai. Então, esse é um modelo, é uma forma de pensar e uma maneira de fomentar o ecossistema para que a gente tenha soluções inovadoras para resolver os problemas da humanidade. E aí a gente tem um panorama muito diferente entre o ecossistema de investimento nos Estados Unidos e o ecossistema de investimento no Brasil. A diferença, não estou falando nem de venture capital e de private equity, estou falando de investimento anjo. Nos Estados Unidos, o ano passado foi investido 48 bilhões de dólares em investimento anjo, um crescimento de 60% em relação a 2013 e 2 vezes mais do que era no início da crise econômica mundial. Ou seja, isso não trata-se somente de uma bolha, trata-se de pessoas que têm dinheiro parado, percebendo que não vale a pena investir nos mesmos modelos de negócio do século XX.
A realidade no Brasil é muito diferente. Esses dados do Anjos do Brasil mostram, pelo mapeamento que eles têm, que somente 7 mil pessoas são investidores anjo no Brasil, movimentando um total de 688 milhões de reais. Então, é uma diferença grande. A gente tem um potencial de investimento de 2,6 bilhões, segundo os dados da Anjos do Brasil, mas a criatividade de vocês para esse objetivo. Esse é um outro cenário que mostra a diferença entre o mercado americano e o mercado brasileiro. Esse foi o número de investimento do Steam, né? Para games, existe o Indiegogo também, e no Brasil existe o Catarse. Só que para o Catarse, que já foi um recorde, existem outros também, mas que ainda não conseguiram relevância tão grande. Só que o Catarse está estourando fogos com 11 milhões de reais. Então, a gente tem um caminho a traçar ainda muito grande de dar aos investidores segurança de que a gente é capaz de entregar aquilo que a gente se compromete. E aí é o problema de ser competitivo e ser competente. Então, esse movimento, ele está só começando no Brasil. O ecossistema de startups no Brasil está se formando agora e você começa a ter clusters como São Pedro Valley, em Belo Horizonte, que no mesmo bairro você tem 117 startups que não são fomentadas necessariamente pelo Estado, mas que de certa forma criaram um ecossistema para criar encontro e convergência. Você tem alguns clusters como Recife e agora São Paulo tem lançado o programa Tech Sampa, né? Só que para mim a Campus Party talvez seja o maior ecossistema possível de convergência e de encontros. Então, quanto mais vocês compartilharem ideias, mais oportunidades de troca e de investimento e de parcerias vocês vão encontrar aqui. Então, o brasileiro, ele é um resistente. E a pior notícia de ontem, quem assistiu a luta do Anderson Silva? Vocês viram que ele estava dopado? Cara, o Anderson Silva estava dopado. Então, pô, nem os nossos heróis aí, já tomamos de 7-1, aí compramos o pay-per-view para ver o Anderson Silva ganhar. Ele não ganha de nocaute, que não é legal também. E aí, na hora que vê, no dia seguinte, o cara estava dopado. Então, o brasileiro, ele é um resistente porque ele não tem suporte, ele não tem condições externas para empreender de maneira eficiente, então ele nasce da maneira mais natural possível, que é com a sua criatividade. E a criatividade é a potência humana mais incrível que a gente pode oferecer para as outras pessoas e para a história da civilização. Porque a criatividade é a nossa capacidade de fazer conexões, associações e propor uma solução que resolve o problema da vida das pessoas. E a maior prova de que a gente, de fato, é um povo criativo tem a ver com o ranking das empresas mais inovadoras da Fast Company em 2014 e mostrando quais são os principais elementos para se manter e se tornar ou se preservar uma pessoa criativa, porque a gente sabe que todo mundo nasce criativo e vai perdendo isso com a repressão do sistema educacional, do sistema cultural, da família, a ponto de ser taxado de disléxico, de transtorno de déficit de atenção. Quem aqui já foi diagnosticado de DDA? Que pode compartilhar com a gente. Aqui tá tudo bem, viu? DDA é um dos maiores assassinatos que fazem a humanidade. Porque o DDA, ele é um problema das instituições, ele não é um problema do indivíduo.
Eu sou psicólogo, eu trabalhei em escolas e no serviço público eu vi uma sala de aula que mais da metade dos estudantes foram diagnosticados com DDA e estavam tomando Concerta, crianças de 7, 8 anos. Por quê? Porque é uma sala de aula horrível, uma professora que não compreende a mudança dos tempos e joga lá para o médico psiquiatra, amigo dela, diagnosticar todo mundo. Parecia uma sala de zumbi, assim, ó. Só que a questão é que quem é taxado de déficit de atenção, disléxico, hoje, com as pessoas que eu converso, são as pessoas que estão resolvendo os problemas e que foram até a infância ou até a juventude durante a faculdade consumidoras de psicotrópicos, e a cidade de São Paulo é recordista no consumo de psicotrópico, tarja preta, e ao mesmo tempo é uma das cidades com maiores transtornos de saúde mental por conta de estresse e depressão. Então, se a gente vive no caos, as pessoas criativas são as pessoas que vão resolver os problemas. E aí as escolas, as professoras, as mães levam no psiquiatra para o psiquiatra diagnosticar ele como Concerta. E aí acabou, vira um zumbi, e os países que respeitam a diversidade, que respeitam a liberdade de expressão, começam a ganhar força, como Dinamarca, como Suécia, como Finlândia. Por quê? O adolescente lá não é tratado como problema. Então vamos lá. Qual é um elemento para fortalecer o pensamento e o potencial criativo? Um descontentamento construtivo. Estar descontente com a realidade é positivo. Por que é positivo? Porque não tem água, caralho. Então assim, você vai ficar tranquilo e ver o caos chegar? Não. Então, ter um descontentamento construtivo é fundamental para ter um olhar crítico. A Apple, ela fez isso de uma maneira brilhante, ou o Steve Jobs fez de uma maneira brilhante, a ponto de ter um descontentamento tão grande com a solução das inovações dos produtos que eles ofereciam, que hoje tudo que sai da Apple vira um state of the art, tem que ser perfeito. Obviamente que depois desse storytelling criado pelo Steve Jobs, a coisa deu uma degringolada com a morte dele. Mas sem dúvida nenhuma o valor da Apple, e se vocês verem a fábrica, a empresa, a sede que eles estão criando na Califórnia, mostra a obsessão pela perfeição, que tem a ver com um descontentamento construtivo. O segundo elemento é encarar os desafios. A gente não pode ter desafios e falar, tá bom, agora eu me contento, dá essa tarja preta aí, agora eu vou pular desse muro. Então, a Nike, ela passou por um dos maiores desafios na década de 90, que foi reorganizar o seu relacionamento com a cadeia de stakeholders. Ela teve que mostrar que ela não fabricava com mão de obra escrava, ela perdeu o apoio de designers que desenvolviam produtos para ela por conta da mão de obra informal, e ela teve que se reorganizar completamente. E ainda está passando por esse processo para fortalecer a transparência. Então, encarar o desafio é parte de quem tem interesse em se manter criativo. O terceiro é ter a mente aberta. Quem já está cadastrado no Airbnb? Quem viajou no fim do ano? Poucas pessoas vão. Quem já recebeu gente no Airbnb? Ninguém, gente. O Airbnb é um dos melhores. Quem quer ir para o Ciências Sem Fronteiras? Então, o Airbnb é um Ciências Sem Fronteiras que você ganha para fazer. Porque se você abre espaço da sua casa e começa a receber pessoas, você além de faturar, você troca, você compartilha experiências e acelera seu processo de aprendizagem sobre outras culturas.
5 minutos? Então, comunicação é um dos elementos das empresas mais inovadoras. Eu trouxe os aspectos de criatividade e os aspectos que fazem essas empresas serem inovadoras. O storytelling da Apple, o relacionamento da Nike, a comunicação do Airbnb, de reputação, assumir riscos. Então, quem viu isso com a Red Bull em 2013, eu acho, que o cara pulou da estratosfera. Meu, o cara assumiu um risco, a marca assumiu um risco, imagina esse cara morre. Igual o Richard Branson, que fez lá a espaçonave lá, que não deu muito certo. Para entregar conceito. Então, assumir riscos te ajuda a entregar conceito. Ao mesmo tempo, flexibilidade, ser flexível, é um elemento fundamental de pessoas criativas e que o WhatsApp fez de uma maneira tão forte que fidelizou e se tornou a startup mais valiosa dos últimos anos. Capacidade de síntese, pegar todas essas informações e transformar em uma frase. Isso é o que o Google faz com o seu serviço. Ele pega toda a informação do mundo e te entrega de maneira organizada, a ponto de você achar que o cara está dentro da sua mente. E perseverança. Perseverança porque o cara do Netflix, ele quase faliu 3 vezes, até de repente ele ter conseguido investimento, a banda larga se popularizou e hoje todo mundo tem Netflix. Além de um bom otimismo. Então, o otimismo com um pouco de café ajuda bastante. Quem já tomou café hoje? Então, dá aquele gás. Eu vi alguém não tomou café. Cara, você tá com uma cara de que não tomou café, cara. Mas você tá otimista. Então, beleza. E o atendimento do Starbucks, que faz você sentir esse clima e querer consumir um café lá e pagar mais por isso. Então, a gente vive de fato uma nova era. Essa nova era, ela está cheia de oportunidades. Ela realmente está cheia de oportunidades, porque os problemas são dos mais diversos. E se vocês se apoderarem, se apropriarem do potencial criativo que está no DNA do povo brasileiro, vocês têm um único diferencial que os outros países não têm. Os outros países vêm aqui chupinhar a ideia de vocês para, com todos os elementos, propor uma solução. Uma das ferramentas para usar esse potencial criativo e aproveitar todas essas oportunidades é o kit do Human Centered Design. O design centrado no ser humano, ele ajuda a propor modelos de negócios focados nos desafios dos indivíduos. E isso é fundamental para vocês serem agentes de mudança. Então, eu acredito muito no potencial criativo de empreendedores brasileiros. Ontem, o fundador da Campus Party deu uma declaração dizendo que a criatividade brasileira vai mostrar para o mundo qual é a futura startup de sucesso na internet no mundo. Então, eu digo, vamos que vamos, valeu e até 2016. Obrigado, gente.